Boa noite, tudo bem? Vamos lá, sou pontual, hein? 9 horas da noite. Vamos falar um pouquinho sobre a novela da ferritina. É um tal de Carol me ajuda, a ferritina tá alta. Carol me ajuda, a ferritina tá baixa. Ô novela que a gente tem, né? Nós nutricionistas, a gente pega o paciente com alta, com alta, tá baixa. E tem ferro, não tem ferro. Então pronto, então esse domingo oi, Jé, tudo bem, amor? Eu sempre abro caixinha de pergunta no domingo, mas eu falei, não, vou pegar esse dominguinho que a gente tá mais tranquila, né? Tem tanta coisa pra fazer, mas a gente tá relativamente um pouquinho mais tranquila. E vamos organizar essa casa da ferritina. Eu já deixei vídeo no IGTV, mas sempre o ao vivo aqui é muito melhor, até porque vocês tiram as dúvidas aqui, né? Essa. Nossa, tem gente ferritina 11, tá viva, amor? Tá viva, Paulinha? Meu pai. Então, assim, essa live eu vou deixar salva lá no meu canal do Telegram, tá? Quando até acabar eu faço. Quem não está no meu canal do Telegram, eu vou fazer um arrasta para cima e você entra lá. Eu vou deixar o link para vocês acessarem essa aula depois, porque eu sei que é muito importante vocês pegarem todas as anotações, tá? Sei que Nutri adora anotar e eu sempre vou falando muita coisa nas minhas aulas e é bom, né? Sempre ter um negocinho para consultar aí, né? Então, Paulinha tá com esse 11 de ferritina, só Jesus. Tem paciente que tá aí com 500, com 1000 de ferritina. Ô, meu pai, é tanto, assim, são os extremos, né? Então, eu quero que você, o meu objetivo dessa live de hoje é você, Nutri, não pirar quando pegar um paciente com ferritina alta, não pirar quando pegar um paciente com ferritina baixa e você ter a clareza e a confiança para você conseguir realmente lidar da melhor forma possível e até mesmo tranquilizar o paciente, porque muitas das vezes o paciente vem muito enlouquecido, né? Porque coloca no Google, por que isso, por que isso, por que isso? E são vários aspectos que fazem essa alteração de ferritina, tanto para mais quanto para menos. Então a gente tem que saber trabalhar com isso, a gente tem que entender disso para conseguir orientar o paciente da melhor forma, tá? Então, a ferritina ele é um marcador inflamatório, então a gente precisa também prestar atenção, não pode se banalizar numa ferritina alta, mas também não precisa fazer tanto sensacionalismo assim, porque é uma coisa simples da gente acertar, tá? Então é isso. Então vamos lá, Nutris do meu Brasil varonil. O médico falou que estava ótimo, 11, então cada um com o seu olhar, né? Hoje eu aqui falando do meu olhar como nutricionista, cada profissão tem um seu olhar, tem uma área também, então eu como de uma forma integrativa, eu sempre trabalho com a prevenção. Então, eu sei o que uma ferritina baixa pode acarretar no seu corpo, né? Problema gástrico, principalmente, problema de tireoide. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para avaliar o paciente de uma maneira correta, tá? Então, hoje teremos live. A gente vai falar sobre ferritina. Amanhã a gente vai falar sobre alguns outros marcadores cardiovasculares que a gente precisa prestar atenção também, principalmente nessa onda de pós-Covid, tá? Eu quis levantar um pouquinho esse assunto de marcadores inflamatórios por conta realmente da alteração inflamatória que o Covid dá nos nossos pacientes. Cada paciente tem uma alteração, eu tenho visto cada paciente com uma alteração diferente e eu quero conversar com você, nutricionista, um pouquinho sobre isso, né? Então, preparadas, amores? Já convidem aí amigas de vocês, falar, gente, não perca a live da Carol Caldas hoje, falando de ferritina. Então já convide, manda aviãozinho. Ai, Laíta, você tá arrasando, hein, filha? Vi seus vídeos. Cara de fina, muito bonitinha. Então, convidem aí as amigas de vocês pra gente falar um pouquinho sobre essa ferritina aqui, né? Nesse domingão, tá todo mundo aí quietinho. Então, simbora e se vamos. Oi, Dilinha, tudo bem?
Então, papel e caneta da mão, para quem é nutricionista e quer melhorar. Para você que é paciente também, é sempre bom estar aqui para a gente aprender um pouquinho. Eu vejo que tem muito paciente meu aqui também. É bom que vocês vão incluindo na vida de vocês, tá? A questão toda da ferritina. Nem sempre é falta de ferro do paciente. Nem sempre é falta de ferro, nem sempre é excesso de ferro. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Não sair pirando na batatinha e falando, meu paciente está com anemia. E nem sempre sair gritando e falando, meu paciente está todo enferrujado com excesso de ferro aqui, tá? E aí tem aqueles pacientes que têm ela bastante baixo e nunca conseguem aumentar. Então vamos lá. O quanto é o baixo e o quanto é o de alto, tá? Então nessa primeira parte aqui, eu vou tentar resumir em 1 hora uma aula de ferritina, que na minha mentoria a gente fala a parte vermelha do sangue em 5 horas. Então, difícil, né? Mas a gente tenta. Oi, Gé, tudo bem? Então, assim, hoje, o que a gente consegue trabalhar muito bem? No valor, não estou falando no valor de referência de laboratório, pelo amor de Deus, a gente da nutrição funcional, a gente trabalha com valores ideais. Então, voltando, a gente trabalha com a parte de prevenção de doenças. Então, tudo tem que funcionar. Oi, Adri, boa noite. Tudo tem que funcionar. Então, esse guideline ele também vai mudando bastante. Antes eu trabalhava de 40 a 80. Hoje a gente já está trabalhando com um valor de referência diferente. Vou até pegar meu computador que eu acabo esquecendo porque fica numa planilha. Eu vou até mostrar para vocês. Calma aí. Quem é nutricionista precisa... não vou tirar ele dali não. No final da live eu mostro para vocês a minha planilhazinha. De exames eu fiz até vários stories mostrando ela. Mas é só para vocês se organizarem na hora de montar o exame de sangue do paciente para vocês trabalharem melhor. Então assim, hoje o guideline já deu uma modificada e a gente trabalha com 80 a 150. Então, o que uma ferritina baixa ela vai causar para um paciente? Muito cansaço, problemas no estômago, problemas gástricos, né? Problemas na tireoide, porque, gente, a tireoide precisa de muito ferro. Então, você tem uma pessoa com metabolismo realmente mais lento, você vai ter uma pessoa com uma queda capilar importante, tá? A ferritina ideal para um paciente deixar o cabelo na cabeça é em torno de 90. Então, quando a paciente tem uma ferritina bem baixinha, tem alguém que falou aqui que está com a ferritina de 11, nosso cabelo nem gruda, né, na cabeça praticamente. E a pessoa fica com muita sem energia, tá? A gente precisa dessa questão de um ferro dentro do ideal para ter uma boa saúde de tireoide, para ter uma boa saúde gástrica. Então, quando eu tenho alteração de ferritina para menos, eu tenho que verificar esses dois metabolismos aí, tanto gástrico quanto o metabolismo de tireoide. Vai dar ruim, tá? Você pode ter uma pessoa com refluxo, você pode ter uma pessoa com azia, você pode ter uma pessoa com gastrite, tá? Você pode ter uma pessoa com hipotireoidismo subclínico ali. Então, isso a gente tem que prestar atenção, isso vai pipocar, tá? Uma outra coisa que é muito importante é você verificar se essa paciente está menstruando muito. Porque, gente, tem gente que fica 4 dias menstruada, mas são aqueles 4 dias que você tem que utilizar absorvente noturno, o fluxo muito intenso. Então, isso prejudica, tá colocando o ferro todo para fora. Então, você acaba aqui tampando o buraco, né? Botando ferro para essa paciente, ela está menstruando muito e está saindo isso tudo. Então, a gente tem que prestar atenção da onde que esse ferro está indo embora, tá? Outra coisa, você também pode ver se existe um paciente esteja evacuando sangue. Então, pode ser também por isso que a ferritina esteja baixa, né? Oi, sim, tudo bem? Então, fica bem baixinho. Grávida com ferritina de 8, meu amor, precisa suplementar, né? Tá baixinho isso aí, tem que aumentar. Realmente essa ferritina tá muito baixa, não tem para onde correr. Então, assim, não é só o ferro. Então, o que eu tenho, que eu quero que vocês botem na cabeça, né, de tudo, quando a gente fala de metabolismo do ferro, você tem que ter o ferro
e você tem que ter quem conduz o ferro, tá? O ferro, vamos botar assim, ele precisa de um barquinho para você transportar esse ferro na corrente sanguínea. Ele sozinho não adianta, tá? Então, quem faz esse transporte do ferro é o complexo B. Então, muitos dos pacientes têm essa ferritina, estou falando da baixa, tá bom? Essa ferritina baixa, muitas das vezes por falta de complexo V e por falta do fator intrínseco também, que aí é onde afeta vitamina A, o ferro, o zinco e B12, que são os pacientes bariátricos também, tá? Então, pacientes bariátricos, pacientes que não mastigam direito, tá? Que comem correndo, pacientes que comem bebendo, são pacientes que têm uma diminuição do fator intrínseco, tá? E isso prejudica a absorção de nutrientes que precisam ser absorvidos lá no estômago. E aí vai prejudicar a absorção tanto de zinco, tanto de B12, tanto de ferro e também vitamina A, tá? Então, se esse paciente, você não olhar quanto que está o zinco do paciente, você não olhar quanto que está a B12 do paciente, quanto que está a vitamina A, que eu doso pelo menos o retinol. Quando você está o retinol do paciente, você precisa saber. Então, antes de pegou um paciente, ferritina baixa, o que você tem que avaliar? Anota aí, por favor, tá? Zinco, quanto que tá? Retinol, quanto que tá? B12, quanto que tá? Tá? Eu botaria também magnésio aí, porque eu acho legal para dar uma melhorada nessa questão. E ácido fólico, tá bom? Você dosar no exame de sangue todo o complexo B vai ficar caro para o paciente se ele for fazer isso no exame em particular, tá? E até acho que nem todos os laboratórios fazem todas as vitaminas do complexo B. Então você pode escolher sempre ácido fólico e B12, tá? São essas duas que você consegue dosar muito bem no exame de sangue e na hora que você ajusta elas duas dá tudo certo, tá? Então, verificar isso. Essas duas vitaminas do complexo B, zinco, magnésio e retinol. Isso melhora o transporte, é responsável pelo transporte do ferro na corrente sanguínea. Então, nem sempre um paciente que está com a ferritina baixa é falta de ferro, tá? Nem sempre. Aí, além isso vai pela mesma coisa, paciente com ferritina alta, tá? Então, esse paciente com essa ferritina alta, uma gestante com ferritina de 8, gente, pelo amor de Deus, tem que aumentar, não tem para onde. Então, só na alimentação suficiente? Não, só na alimentação não é suficiente. Tem que fazer uma suplementação, tá? E para eu saber se realmente eu preciso suplementar ferro para uma paciente, o que você tem que fazer? Você tem que dosar o índice de saturação da transferrina, IST, tá? Esse IST, ele tem um valor ideal, entre 20% a 50%. Então, com certeza, uma gestante com 8 de ferritina, o índice dela deve estar lá em 10%, 11%, tá? Tá saturando bem pouquinho. E aí, a gente tem que fazer uma suplementação de ferro de acordo com isso, tá bom? Então, não seja irresponsável e suplemente ferro para qualquer paciente com ferritina baixa se você não dosou o índice de saturação de transferrina, IST, tá? Ideal entre 20% a 50%. É isso. E aí, eu tenho o outro extremo, o pessoal da ferritina alta. Então, o pessoal de ferritina alta, né? Lembrando que a gente está trabalhando entre 80 a 150. Então, acima de 150 tá alto, certo? Então, o que a gente consegue primeiro avaliar toda essa questão, tá? Então, a ferritina mais alta, o que isso atrapalha no paciente? Então, a gente sabe que isso é um marcador inflamatório. Então, ele está muito mais inflamado. A gente tem que sempre olhar o quê? Como que está o intestino do paciente. Por quê? O LPS bacteriano, ele aumenta também essa expressão
citocinas inflamatórias, aumentando a ferritina, tá? Então, uma pessoa com disbiose. E quem é essa pessoa com disbiose? A pessoa que come muito industrializado, a pessoa que come muito doce, a pessoa que não come salada de forma nenhuma, que não consome nenhuma fibra, tá? A pessoa que adora um biscoito, come muito hambúrguer, refrigerante. Aí você começa a pensar, se você é paciente, você fica pensando assim, nossa, como é que tá a minha alimentação? Domingo, o que eu comi hoje? Pensa aí, tá? Então, assim, você primeiro, antes de se descabelar, primeiro olha. Então, sempre quando você pega uma ferritina alta, eu tenho que ver um marcador lá que me avalia se esse paciente tem disbiose ou não. São 2 marcadores que você pode ver, Nutri, tanto segmentados quanto eosinófilos. Onde está isso? Lá na primeira folhinha do hemograma, tá? Lá no hemograma, a sériezinha branca, você já está vendo lá. Então, eosinófilos, você tendo uma alteração de eosinófilos, você vai ver que eu tenho um paciente com disbiose, segmentados também. Então, a primeira coisa é você tratar essa bactéria do intestino. Então, a bactéria ruim está ganhando da boa. Então, eu tenho que aumentar essa bactéria boa. Aumentando como? Pedindo o paciente para comer salada. Tem que comer mais folhas, tem que comer mais frutas com casca, legumes com casca. Isso eu já começo a diminuir a ferritina do paciente, tá? Eu já começo a diminuir a inflamação. Então, antes de ficar descabelada, melhor isso, passo 1. Então, é o que a gente fala de alimentação anti-inflamatória. O que é essa alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação sem industrializados, tá? Começa a tirar o industrializados, começa a tirar o açúcar da sua alimentação. Tirando o açúcar refinado da sua alimentação, essa ferritina ela já vai diminuir. Então, tem aí uma lactante com ferritina de 700. Então, tem que ver qual é esse tipo de alimentação que a lactante está tendo. Está tendo muito industrializados? Ela está comendo muita fibra ou ela está comendo pouca fibra? Como que está essa alimentação? Para antes de a gente começar a entupir o paciente de suplemento, esse é o primeiro passo, tá? E aí, já limpei a alimentação, tá bonitinho. Depois, o que você pode fazer? Colocar probiótico também é uma ótima opção. Ver se o paciente faz cocô, tá? Se o paciente não tá fazendo cocô, isso também aumenta a ferritina dele, tá? Desbiose, marcador de desbiose, tá bom? Pós-bariátrica ferritina 17, eu já falei, né? Que a gente tem que verificar a questão de complexo B, isso tudo. Então, a parte da ferritina acima. A gente precisa verificar também VCM do paciente, tá? Esse VCM do paciente, ele é um ótimo indicador de consumo de ácido fólico e metilcobalamina, de B12. Então, quando o VCM está um pouquinho mais alterado, esse paciente ele não está absorvendo muito bem ou ácido fólico ou metilcobalamina. E isso também é um marcador que altera a homocisteína desse paciente, que quando uma pessoa consome muita carne vermelha, acaba alterando, tá? Então, eu gosto muito de correlacionar o VCM com homocisteína e consumo de carne vermelha, bom? O consumo de carne vermelha, ele é realmente inflamatório, tá bom? Mas não é apenas essa carne vermelha que aumenta essa ferritina. O consumo de carne vermelha, ele é inflamatório, e aí você verifica a homocisteína desse paciente, se está alterado ou não. Alterado em quanto, Carol? Homocisteína ideal é abaixo de 10. Se está acima, você tem que ver como que está ácido fólico e vitamina B12 desse paciente. Bom, ajustando isso, você diminui a homocisteína e também você vai começar a diminuir a ferritina do paciente, tá? Então, olha quantas coisas a gente tem que começar a incluir na vida do paciente e melhorar para antes de a gente começar a sair cortando mundos e fundos dele aí e suplementando muita coisa. Então, até o momento a gente nem suplementou nada, apenas estou o quê? Melhorando a alimentação dele, tá? E é essencial você prestar atenção numa coisa. Pacientes com IMC acima de 35, você sempre tem que pedir
índice de saturação de transferrina, tá? Sempre, pacientes acima, o IMC acima de 35, você tem um peptídeo que o fígado fabrica chamado hepcidina, que trabalha nessa homeostase do ferro. Então, esse paciente ele começa a ter anemia ferropriva, tá? Então, ele vai ter uma ferritina realmente mais alta, mas ele não tem um estoque de ferro muito bom. Então, nesses casos, sempre você pode pedir o índice de saturação de transferrina para ver se esse paciente está com falta de ferro ou não. Nunca confie. Paciente é obeso, ele tem ferro sobrando. Não confie nisso. Sempre tem que tirar o cara crachá aqui, tá? Então, esse paciente acima de 35, nem sempre esse paciente tem excesso de ferro. Faz o índice de saturação de transferrina. Ele vai estar com a alimentação, ele vai estar com a ferritina realmente mais alta porque ele está todo inflamado, amor. Então, um paciente obeso, ele só vai realmente diminuir a ferritina dele quando você conseguir emagrecer o paciente, quando você conseguir melhorar realmente o intestino dele, né? Quando você conseguir melhorar a questão toda de colesterol, porque a disfunção endotelial também aumenta a ferritina. Então, são muitas coisas. Então, você não precisa. Você não vai conseguir diminuir ferritina de um paciente obeso em 2, 3 consultas. Não dá. Tá? Não dá. Carne vermelha, então, faz parte de uma alimentação inflamatória? Sim, carne vermelha faz parte de uma alimentação inflamatória. Bom, então a gente tem que reduzir o consumo de carne vermelha. Outras coisas que a gente precisa prestar atenção. Prestar atenção nessa questão de ferritina realmente mais alta. Então, tratou o intestino do paciente? Fez ele comer mais folhas? Fez ele melhorar essa condução do ferro? Tá? Da mesma forma que a gente tem na ferritina baixa, a gente precisa melhorar essa condução do ferro, a ferritina alta também. Esse ferro tem que estar sendo disponibilizado para todos os tecidos. Então, tem que ver se esse aporte de vitamina B12, de ácido fólico está sendo correto, se ele tem aporte normal de retinol, se a absorção do zinco está ok. Então, tudo que participa do metabolismo de ferro, você precisa prestar atenção, tá? Esse é o básico, tanto para ferritina baixa quanto para ferritina alta. Tudo que é ligado ao metabolismo de ferro, você precisa prestar atenção, tá? Se você até hoje não fez isso, amanhã começa a fazer isso nas suas consultas. Tem que prestar atenção. Não é só tacar cúrcuma no paciente, que é o que eu vejo muito por aí, que é diminuir ferritina, tacar cúrcuma. Não, tá? Como que está o complexo B desse paciente? É isso que a gente tem que prestar. Hábitos alimentares. Tá mastigando? Precisa mastigar mais o alimento. Você precisa parar de beber e comer. Você precisa parar de ficar consumindo tranqueira, tá? Produtos industrializados, muito açúcar, doce. Mulher na TPM, que come doce pra caramba. Nossa, ela tem um pico ali de desbiose absurdo. Se ela fizer um exame de sangue naquele momento, a ferritina dela momentaneamente vai estar um pouquinho mais alta, tá? Então, até mesmo o momento do ciclo que você pede para fazer o exame de sangue influencia no organismo da pessoa, tá bom? Ferritina alta seria qual o valor? Então, de 80 a 150 é o valor de referência da ferritina. Bom, vamos lá, deixa eu perguntas aqui. E a pessoa que nem come carne, nem é obeso, está com a ferritina alta, é ferro, serviço baixo. Se a pessoa não come carne vermelha, não é obeso e a ferritina está alta, então ela não está conduzindo bem esse ferro. Então tem que avaliar complexo B, zinco e retinol, tá? Isso você tem que verificar. Paciente hipertenso pode comer cúrcuma? Pode. Ferritina de 4,7, então o pessoal da ferritina baixa, né? Então, verificar todos esses nutrientes que aí vai dar tudo certo. Bom?
zinco 98, ácido fólico em 15, magnésio 1,6. É preocupante? É uma ferritina de 4, muito preocupante, né? O ideal é acima de 80, então a gente tem que aumentar. Outras perguntas que a gente precisa, outros itens que a gente precisa prestar atenção. Deixa eu ver só uma pergunta aqui. Paciente vegetariana com ferritina 5. Nutrisol pode suplementar dose não terapêutica? Daria conta de reverter essa ferritina tão baixa com essa suplementação? Sim. Sim. A gente só tem que verificar que não é apenas ferro, tá? Você tem que suplementar todos os nutrientes que conduzem esse ferro. Então, você tem que sempre prestar atenção. Na hora que você for trabalhar com ferritina, não é trabalhar com ferritina sozinha, tá? Anotem, gente. O que você precisa trabalhar junto com a ferritina? Ferritina, índice de saturação de transferrina, tá? Se ela tiver o valor ideal entre 20 a 50. Se você tiver baixa, aí sim você precisa melhorar, fazer a suplementação de ferro. Se estiver dentro do ideal, você não precisa, só precisa conduzir melhor esse ferro, bom? Homocisteína, que é onde você verifica também essa questão da metabolismo tanto de ácido fólico quanto de metilcobalamina, bom? Pede também exame de ácido fólico, vitamina B9, vitamina B12, vitamina A, como retinol, zinco e magnésio. Então, você tem que ter todos esses combinadinhos para você conseguir conduzir melhor como que o ferro vai melhorar o metabolismo do paciente, tá? Como esse ferro está agindo dentro do metabolismo do paciente. Se você não fizer isso tudo, você ainda não estiver trabalhando com isso tudo, comece a trabalhar. Então, tanto para uma ferritina mais alta, quanto para uma ferritina mais baixa. Você tem que ter todos esses parâmetros. Não fiquem loucas apenas gritando, ferritina, tá baixa, tá... Não faça isso. A gente nunca trabalha com um marcador isolado. A gente sempre tem que fazer esses links. Sempre você tem que correlacionar. A ferritina sozinha, ela só vai te deixar descabelada e não vai te dizer nada. Você tem que saber para onde que você vai, tá? A ferritina baixa dá mais para você olhar para o paciente falando, ó, tudo bem, se a ferritina está baixa, você está cansado, seu cabelo está caindo, seu estômago está doente. Beleza. Deu assim, ó, deu um joinha para ele e tapinha nas costas. Mas você não está ajudando muita coisa, tá? Então você tem que correlacionar com esses outros itens para você resolver o problema do paciente. É isso que está faltando. É por isso que eu recebo tanto direct de nutricionista com a mesma pergunta, tá? E a resposta é sempre a mesma. Como que estão os nutrientes que fazem essa condução desse ferro? É isso que a gente precisa analisar. É isso que a gente precisa ser, né? Trabalhar como nutricionista mesmo para melhorar essa condução. Então, esse paciente está comendo legumes e verduras, tá? Como que está esses outros nutrientes? Bom, a parte intrínseca também é muito importante. Se esse paciente não está mastigando, se esse paciente não está fazendo cocô, se esse paciente tem uma flora intestinal bem comprometida, esse paciente não tem uma boa absorção de complexo B. Então, esse paciente ele vai ficar sempre com essa ferritina. Então, ou ela mais alta ou ela mais baixa, tá? Pergunta, gente. Vou ler aqui. Qual o nome do exame para saber que a ferritina não está sendo conduzida? Índice de saturação de transferrina, tá? A ausência da menstruação pode deixar alta, tipo 164? Pode, porque quando a gente menstrua, a gente perde bastante ferro. Mas 164 não é tão alto assim. Ferritina 42, índice de saturação 15. Então, se o ideal de saturação de transferrina é de 20 a 50, tá faltando ferro aí dentro dessa hemácia, tá? Nunca tive ferritina nem perto de 80, minha máxima é 26. O hemato só faz reposição de ferro. Tá faltando complexo B aí. Procura uma nutricionista, Letícia, tá? Aline, oi, tudo bom, amor? Carol, nutrientes envolvidos de retinol, B12, B9, zinco, tá? Zinco também. Eu gosto também de colocar um pouquinho de magnésio, sempre para ver essa questão de fator intrínseco.
O zinco, gente, é super importante para a formação de ácido clorídrico. Então, se o paciente ele não tem zinco, ele acaba inibindo a absorção de ferro. Então, você tem muitos pacientes com falta, com a ferritina baixa por falta de zinco. Tá? Muitos, muitos. É porque vocês não fazem pedido e aí começa a ficar um pouco cego. Na hora que você começa a pedir isso no exame de sangue, você começa realmente a acertar, né, isso no paciente, aí você vai ver como que influencia, tá? Então, a falta de zinco, como o zinco é mineral e a alimentação das pessoas estão muito ruins, são um dos itens que mais ficam baixinhos na hora que você vai pedir no exame de sangue. Ideal de zinco é acima de 95. Então, eu tenho paciente com zinco de 30, com zinco de 40. Então, assim, é muito baixo, muito baixo. O ano passado, quando começou essa história do Covid, todo mundo começou a tomar vitamina C com zinco, né? Aquele Redoxon mais zinco. Aí deu uma aumentada em algumas pessoas. Mas mesmo assim, eu só pego as pessoas com zinco muito baixo. Então, essa condução do ferro, tanto a condução quanto a absorção de ferro fica muito prejudicada, tanto do ferro quanto de B12. Então, eu pego muito paciente com a ferritina bem baixa por conta disso, tá? A ferritina mais alta, sim, é claro que eu pego por conta do emagrecimento, mas na hora que a gente emagrece o paciente, essa ferritina já começa a baixar. Então, você não precisa ficar tão preocupado com isso, tá? Na hora que você limpar a alimentação, quando você trabalha com ferritina bem alta, 400, 300, é só você limpar a alimentação do paciente e esperar, né, gente? Isso não melhora em 2, 3 meses. Pelo menos uns 6 meses, o paciente mantendo uma alimentação saudável, essa ferritina vai entrar para dentro do ideal, tá? Mas fora isso, não. Aí eu tenho, é claro, alguns pacientes que têm que fazer sangria, porque tem ferritina acima de 2.000. Aí são outros 500. Então, isso eu quero falar um pouquinho agora. Pacientes que têm ferritina acima de 1.000, que eu tenho muitos pacientes acima de 1.000, ideal é realmente a gente cortar carne vermelha, né? Tem algumas pacientes que eu deixo elas veganas, que aí a gente consegue diminuir essa ferritina. Porque realmente, na hora que eu vejo, eu falo para ela, falei, moça, o que você tá? Peguei um garfo e joguei na praia, ele enferruja todo. Tá? Tem muito ferro aí, tá? Então, mas isso são outras coisas. Então, a gente precisa melhorar também, até mesmo com elas, eu faço uma suplementação básica de complexo B, para esse ferro realmente ele se comportar, ele ser conduzido de uma forma melhor. E aí a gente consegue manter, tá? Mas mesmo assim, como é uma questão genética para alguns pacientes, que é acima de 1.000 de ferritina, eles têm que doar sangue, realmente, tá? Carol, quem tem disbiose, que entrou na menopausa, precisa usar fórmulas para tratar ou só corrigir a alimentação? Depende, né? Depende. Tem paciente que tem uma disbiose realmente bem leve, você mudando a alimentação, ok. Tem pacientes que não, que precisa realmente usar alguma suplementação, tá? Aí, hoje, o que nós temos de suplementação que melhora essa ferritina, tá? Então, quando a gente eu tenho indicado bastante para os meus pacientes, não ganho nada com isso, mas é um produto que eu tenho utilizado muito, que é um Inflaminos da Pura Vida. Ele é uma junção de ômega 3 com astaxantina, cranberry e, se eu não me engano, vitamina E também. Ele foi feito realmente para essa parte inflamatória. O que eu tenho pego com os pacientes no pós-Covid? Um aumento dessa ferritina, por conta também de o Covid fazer uma agressão intestinal, tá? Então, pelo menos todos os pacientes no pós-Covid, seria super interessante incluir essa suplementação desse Inflaminos da Pura Vida. Se não puder comprar o Inflaminos, seria interessante incluir astaxantina. Astaxantina de 3 miligramas. A astaxantina é um poderoso antioxidante que ele é capaz realmente de melhorar essa ferritina do paciente, esse metabolismo antioxidante, diminuindo a ferritina. Mas quando eu falo isso, gente, não tem como a astaxantina fazer milagre em um organismo
com disbiose em um organismo com falta de zinco, com falta de retinol, com falta de ácido fólico e vitamina B12. Não tem como, tá? Então, primeiro, o trabalho da nutricionista ele tem que ser feito, que é melhorando esses nutrientes do complexo B e minerais também, e você associando eles à astaxantina. A astaxantina ela é um excelente antioxidante e ajuda muito a questão da inflamação, mas ela isolada, ela não vai fazer milagre, tá? Ela não vai fazer milagre. Carol, paciente com ferritina baixa, fluxo intenso, além da parte nutricional, mastigação e suplementação, encaminhar para ginecologista, com certeza, tá? O fluxo intenso, o fluxo menstrual intenso, coloca o ferro nosso todo para fora. Então, a ginecologista precisa trabalhar em parceria para ver se cancela um pouquinho essa menstruação para essa paciente aumentar essa ferritina, tá? Tem que ser feito um trabalho em conjunto, por isso que eu sou super a favor com essa questão da medicina integrativa, tá bom? Perguntas, gente, vamos lá, dessas ferritinas aqui. Quando acabar a live, eu vou deixar até a caixinha de perguntas para vocês falando sobre isso. Amanhã vamos ter uma outra live com outros marcadores inflamatórios. Na verdade, vou falar um pouquinho de colesterol, né? Que é toda a questão, baixa colesterol, aumenta colesterol. Então, eu escolhi 2 itens que todas as nutricionistas ficam malucas, né? Ferritina e colesterol. O que a gente faz, tá? Então, são coisas bem simples e que só que a gente fica maluquinho na hora de fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só tirar o telefone do negócio. Ó, cadê onde eu viro? Aqui, ó. As minhas meninas da mentoria, elas têm essa planilha minha, mas é só uma ideia, você que não é aluna minha, quando você for fazer, pegar o exame de sangue do paciente, o que você faz, meu amor? Você divide em categorias para você conseguir se organizar, tá? Então aqui, quando eu tenho, ó, marcadores inflamatórios, então tenho todos os marcadores que eu utilizo para verificar a inflamação dessa minha paciente. Ferritina, índice de saturação de transferrina, tá vendo? Homocisteína, que eu estava falando com vocês, eu divido. Porque quando eu divido, eu consigo raciocinar melhor assim. Se vocês pegarem só aquela folhinha do hemograma do paciente e começarem a anotar, vocês vão ficar muito perdidos. Então, a minha dica para você, essa planilha eu fiz, gente, em 2017, quando eu comecei a atender em consultório. E ela me serve até hoje, até eu passo ela para as minhas alunas de mentoria e elas também gostam, tá? Eu sempre faço divisão por sistemas. Em cada item, esse vermelhinho é um comentário, porque senão tem coisas que eu vou esquecendo. E isso aqui até mostro para o paciente, para ele entender melhor o que eu estou fazendo com ele na consulta, tá? Tem alguns pacientes que eu já vou decorando, eu vou escrevendo depois, eu faço isso aqui, mas tem alguns pacientes que eu vou fazendo na hora e vou mostrando para eles. Então, assim, a minha dica é, façam uma planilhazinha no Excel ou no Word, como vocês quiserem trabalhar, com sistemas divididos, que aí vocês conseguem se localizar na hora da consulta, tá vendo? Ó, metabolismo da glicose, metabolismo cardiovascular, o inflamatório, a série vermelha do hemograma, a série branca, aí eu tenho aqui o meu funcionamento hepático. Então, eu vou dividindo, ó, saúde óssea, eu divido e aí eu não fico perdida, tá? Tenho os meus metais pesados, que eu adoro pedir, as vitaminas e minerais também. Então, eu sempre deixo tudo correlacionado, tá? Até mesmo na hora que o paciente vier com um exame de sangue estiver faltando algum item, eu já peço. Então, fica mais fácil para mim, tá? Então, essa é a minha dica para você, para facilitar na hora do seu atendimento, tá bom? Vai ficar gravado... Oi, Ju! Vai ficar gravado assim, lá no meu canal do Telegram, vou deixar o link, tá? Vou subir a aulinha para o YouTube e eu deixo essa aula
gravada lá para vocês depois fazerem essas anotações. Então, eu falei tanto da ferritina ela mais alta, quanto da ferritina ela mais baixa, o que a gente precisa tratar no paciente, né? E prestar atenção no hábito alimentar desse paciente, tá? Qual o melhor suplemento para B12 e B9? É manipulado, tanto metilfolato e metilcobalamina, tá? Eu só faço manipulado porque eles são sem corante, fica bem melhor. Faço da forma mais metilada, que eu sei que ele vai subir. Perguntas, meninas? Nada? Que lindo, gente. Tá todo mundo se pergunta. Acho lindo. Adoro quando ninguém me pergunta nada. Na live de amanhã, a gente vai falar de colesterol. Então, já avisem as amigas para não perder nesse mesmo horário, 9 horas da noite, a live sobre colesterol, como que a gente tem, o que a gente tem que fazer para diminuir o colesterol desse paciente. Retinol também é manipulado? Também manipulado, já tá? Pode fazer manipulado, não tem problema nenhum. 5.000 I, tá tudo certo. Gestante primeiro trimestre com B12 220, o que fazer? Suplementar. A B12 tem que estar acima de 600. Então, metilcobalamina nela. Tem que suplementar. Ainda mais gestante, né, gente? B12 para pós-bariátrica, melhor sublingual ou injetável. Nós, nutricionistas, não podemos prescrever injetável, né? Então, se esse paciente não vai no médico dele, aí você pode fazer a sublingual. Mas para o paciente bariátrico, ele tem que fazer a injetável, tá bom? Pelo menos a cada 6 meses. De 6 em 6 meses, eles têm que fazer injetável. Isso é para a vida inteira. Então, mesmo o paciente não querendo ir, ele tem que ir. Tem que ir no médico. Carol, depois de comer se sentir estufado, está ligado à ferritina? Está ligado à falta de B12, à falta de B9, tem que avaliar se essa ferritina deve estar baixa e aí você causa, né? Pode ser por uma falta de zinco, por uma falta de ácido fólico, então acaba refletindo sim, tá? Ferro 47 devo suplementar intravenoso? Não acho. Vai ter imersão cardiovascular? Vai, Aline! A imersão cardiovascular, as inscrições ficam abertas amanhã, a partir de amanhã vou abrir inscrição e nós vamos ter aula cardiovascular nesse sábado. Então é sabadão, quem for participar, sabadão, à tarde de sábado, junto comigo para a gente falar direitinho. Vamos destrinchar ferritina, colesterol, fibrinogênio, proteína C reativa, ácido úrico, gama GT, lipoproteína A, enfim, HDL, LDL. Então a gente vai destrinchar mesmo no sábado toda essa parte cardiovascular, porque eu não quero ninguém aqui tendo dúvida disso depois, tá? Até mesmo algumas condutas para pacientes com ICC, pacientes que colocou stent, que já fez cateterismo, o que a gente precisa prestar atenção nesses pacientes, tá? Pacientes com hipertensão também, então vai ter imersão cardiovascular. Tem alguma literatura que indica sobre metabolismo do ferro e exames bioquímicos? Tem um livro de nutrição clínica, laboratório, análise laboratorial na nutrição clínica, é um roxinho. Esse livro, tá dizendo tudo lá. Na mentoria terá cardiovascular? Na minha mentoria ela não tem cardiovascular, não tem. Por isso que eu estou fazendo essa imersão do cardiovascular, porque eu não tenho essa aula de cardiovascular na mentoria, tá? Carol, fiz um curso seu que você falou sobre a berberina. Como não tenho pós em fito, como prescreve? Existe um ativo da Florin, que ele é a base de berberina. Meninas que são minhas alunas, coloquem o nome dele aí, que vocês sabem que eu sempre esqueço. Eu acho que é folidendron, alguma coisa assim. Jéssica, só você colocar no Google, ativo da berberina, que ele já vai te dar. Eu não me lembro de cabeça, eu não prescrevo ele, mas é com pH, tá? É possível comprar as mentorias passadas? Não, não é possível comprar as mentorias passadas. A próxima turma de mentoria é no mês que vem, em junho.
Então, quem quiser entrar na minha mentoria, aguarda que vai ter a próxima turma. Como todas as aulas de mentoria, meninas, elas não são gravadas, são ao vivo. Então, nós ficamos 4 meses juntas no total. Então, toda semana a gente tem um encontro, as aulas, eu falo que as aulas começam às 7 horas da noite e terminam a hora que a gente quiser, né? Termina 11 horas, a última terminou 11 horas da noite, 11h30, eu acho. E a gente vai tendo um relacionamento, né, nesses 4 meses. Então, eu não faço mentoria gravada porque eu acho que fica muito impessoal. Acaba a gente nem assistindo a aula direito, né? Então, a próxima turma será em junho. E nesse sábado a gente vai ter a imersão cardiovascular, onde eu vou detalhar com vocês ainda mais essa questão toda inflamatória, o que a gente precisa realmente para resolver esse paciente, tá bom? Aí Thaís botou felodrendo, é isso, ó, Dendron. Obrigada, gente, porque eu nunca lembro o nome disso, tá? Qual será o tema da próxima mentoria? A mentoria ela tem temas fixos. A gente fala de cardiovascular, saúde gastrointestinal, tireoide, detox. Quando abrir as inscrições da mentoria, eu falo sobre ela, tá bom? A gente vai ter sábado a cardiovascular. Qual será o horário de sábado? A partir de 2 horas da tarde, tá? A aula também é ao vivo, eu gosto sempre de fazer aula ao vivo para a gente ter essa troca que fica muito melhor. Então, começa às 2 horas da tarde, a minha previsão de terminar é às 7 horas da noite, tá? Ficamos a tarde inteira, nosso sabadão. Então, ó, se preparem, gente, sabadão com Carol, hein? Sabadão cardiovascular, todo mundo se organiza. Ferritina alta, devo tirar o carboidrato? Não, não deve tirar o carboidrato. Deve realmente só melhorar o consumo de industrializados, tá? Não é necessário retirar carboidrato nenhum. Oi, Rubi! Tudo bem, amor? Tá aí assistindo. Para as meninas dessa turma, aulas de cardiovascular, né? Que era bônus de vocês. Bom, é isso, gente. Um encontro rapidinho nesse domingão para a gente falar um pouquinho dessa questão de ferritina. Eu vou salvar essa aula e vou deixar disponível o link lá no meu canal do Telegram, tá? Se você não tá no meu canal do Telegram, vou fazer um arrasta para cima lá agora, bom? E você entra no meu canal do Telegram e consegue assistir. A imersão ela vai ficar gravada, sim. Todas as imersões são gravadas e ficam disponíveis para você assistir durante 1 ano, né? O que fica lá na plataforma. Então, você vai vendo, revendo durante 1 ano. Tá bom? Ó, boa noite, todo mundo. Fiquem com Deus, um bom descanso. Segunda-feira, simbora e se vamos, né? Amanhã a gente se encontra com colesterol aqui às 9 horas da noite. Tchau, tchau, gente.